Muito boa tarde a todos. Estamos aqui então para falar um pouco mais sobre o Evangelho no lar, no capítulo 10, é a última parte da lição Indulgência. São 3 perguntas com as respostas feitas a São Luís, em Paris, 1860. E antes de nós fazermos então a leitura e as nossas considerações, vamos fazer as vibrações de hoje. E as vibrações de hoje vão por todos aqueles que se encontram encarcerados e também para aqueles que desencarnaram recentemente. Vamos lá. E vamos então nesse momento nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo de todas as horas. Vamos a ele agradecer por ter estado ao nosso lado, nos auxiliando e nos guiando. Vamos pedir que ele esteja ao nosso lado nos momentos mais difíceis, iluminando-nos a mente para que possamos tomar as melhores decisões. E agradecidos que estamos, pedimos que nos leve a presença de Ismael, anjo protetor do Brasil e preposto de Jesus em nossas terras. Diante de Ismael, nós agradecemos e pedimos que o Evangelho faça sempre parte de nossas vidas para que possamos tomar as nossas melhores decisões, escolher os melhores caminhos que nos levam a Jesus. Agradecidos a Ismael, partimos em direção a Paulo de Tarso, Maria de Magdala, nossos exemplos em Jesus. Eles que seguiram os passos do Mestre, que possam nos inspirar no bem, na caridade e na bondade, para que possamos um dia também estarmos ao lado do Mestre Divino. E agradecidos que estamos, pedimos que nos levem à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. E diante da Mãe, nós a pedimos a ela que nos proteja com seu manto protetor, nos envolva em muito amor, muito carinho e nos leve à presença do Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com muita alegria que estamos reunidos em Teu nome, Senhor. Que os Teus exemplos de paz, de harmonia e de amor estejam sempre vivos em nossas memórias e que nós possamos, lembrando-nos de todos os sacrifícios que fizestes por nós, trabalharmos pela caridade, pela bondade e pelo amor ao próximo, Mestre. E assim lhe pedimos, Jesus, que nos leve à presença do Pai Criador. Diante do Pai de infinita misericórdia e bondade, nós agradecemos pelo dom da vida e da encarnação, por tudo que somos, por tudo que temos, pela família que nos cerca, pelo trabalho que nos traz o alimento do corpo, mas também pelas oportunidades de crescimento espiritual. E agradecidos que estamos ao Pai, louvamos-los com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, por toda a eternidade, Senhor. E nesse momento, agradecidos que estamos a Deus nosso Pai, a Jesus e a espiritualidade maior, vamos pedindo que uma vibração de intensa luz, paz e amor chegue ao coração dos nossos irmãos que se encontram aprisionados. Que todos possam receber os bálsamos do esclarecimento, que possam entender os seus erros, a necessidade de modificação íntima, a necessidade de buscar os ensinamentos do Mestre Jesus, da correção em seus corações. Que os nossos irmãos possam ainda, Senhor, serem tomados por este sentimento de modificação, de entendimento, de compreensão, e que possam deixar as atitudes que os levaram ali, para trás, num passado distante. Vamos pedindo ainda, Pai, que muita luz, paz e amor chegue ao coração dos nossos irmãos que se encontram desencarnados, sofrendo ainda, que todos possam se recordar dos ensinamentos do Mestre Jesus, dos seus sacrifícios, da sua bondade e amor infinitos, e que possam assim
serenados, com suas mentes mais tranquilas, rogarem ao Pai pela proteção necessária e o encaminhamento para colônias de refazimento e de regeneração, a fim de que possam modificar os cursos de suas vidas, trilhando por caminhos de paz, amor e crescimento espiritual. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, então vamos lá. Leitura de hoje. Então, em relação à indulgência, as perguntas e as respostas de São Luís. Primeira, ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu vizinho? Aí a resposta, seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todo o respeito possível. E ainda a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve se dirigir a si mesmo e perguntar se não a merece. Então aqui, nessa pequena passagem, né, de pergunta e resposta a São Luís, ele deixa claro que censurar os outros deve ser feito com moderação. Nós devemos observar se a censura realmente é necessária, em sendo necessária, fazer com serenidade, mais para orientar a pessoa, para que ela possa se corrigir, e porque assim nós estaremos fazendo uma caridade. Mas nós não devemos fazer essa censura apenas para expor os erros das pessoas aos outros, né? Porque isso caracterizaria, na verdade, uma maldade de nossa parte em relação ao nosso próximo. E mesmo quando a censura é devida, fica aqui a necessidade de modificação própria, porque ele ainda coloca, quando se censura alguém, nós devemos olhar para nós e verificarmos se nós também não estamos errando da mesma forma, para que não incidamos naquele tipo de erro. A próxima pergunta diz assim: é repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Aí ele responde: tudo depende da intenção. Certamente, não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento, em prejuízo do próximo, o depreciando, o diminuindo, sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não o fazer, senão para nisso se comprazer com o sentimento de malevolência e de alegria em encontrar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando, lançando um véu sobre o mal para o público, limita-se a observar para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para o estudar e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? Então vejam vocês que, mais uma vez, São Luís diz para nós, para evitarmos de diminuir as pessoas diante das outras, apontando-lhe os defeitos, a não ser que isso seja realmente necessário. E ele volta a dizer, que o homem, quando enxerga no outro os defeitos, deve procurar, antes de mais nada, corrigir esse defeito em si mesmo. E volta a dizer que quando nós sentimos prazer em denunciar os outros apenas para vê-los sofrer, que nós estamos cometendo um ato equivocado, errado aos olhos de Deus. E aí há uma insistência na pergunta do interrogador, que diz o seguinte: há casos em que seja útil revelar o mal de outrem?
Então, contar para os outros o mal praticado por terceiros? Então ele responde assim: essa questão é muito delicada, e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão ela mesma, não há jamais utilidade em as fazer conhecer. Mas se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, colocando aqui a sua interpretação em relação ao tema, São Luís fala, por fim, que nós só devemos levar ao conhecimento dos outros os vícios e os defeitos das outras pessoas quando nós vemos que esses vícios e defeitos colocam em risco várias pessoas. Porque aí nessa situação é preferível que um seja desmascarado em seus erros para que os outros não sofram com isso do que a maioria das pessoas. Então, a gente tem que fazer com muita calma uma análise de se temos que censurar a pessoa, se isso tem que ser feito particularmente só com a pessoa ou se nós devemos levar ao conhecimento dos demais. Nunca passar do ponto, né, exagerar, aumentar a gravidade do problema, tentando então sempre levar pela forma mais caridosa possível. Então acho que é isso, fica para reflexão e em breve nós voltamos então com novas considerações sobre o Evangelho. Tenham todos um ótimo final de semana.